E para falar um pouco mais sobre a questão do trabalho infantil, vamos conversar com o Procurador do Trabalho na Paraíba, Eduardo Varandas. Procurador, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui. Nossa, em recebê-lo. Se fala muito, não é, em combate ao trabalho infantil e vários órgãos vêm atuando nesse sentido. Mas, infelizmente, essa situação ainda é uma realidade nas ruas aqui da capital. Na opinião do senhor, o que falta para resolver essa questão, esse problema? Na verdade, eu acho que falta muito. Eu acho que tanto o poder público, quanto a iniciativa privada, quanto a sociedade civil organizada, não acordaram ainda por seu papel. A Paraíba, em tempos atrás, era o 6º estado no ranking nacional de exploração do trabalho da criança e do adolescente. Agora é o 3º. Então, na verdade, eu acho que nós regredimos. E a finalidade dessa exposição, que foi mostrada, é chamar a atenção para o cidadão, para que ele saia da sua posição de inércia, para que ele pare de dar esmola nos sinais e assuma uma postura ativa. Porque o trabalho infantil, ele destrói o futuro de qualquer nação e eu acho que é um problema de todos. Então, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o município de João Pessoa e outros órgãos têm tentado fazer o seu papel. Até ainda é pouco, mas pior ainda é a situação de absoluta omissão diante de uma questão tão grave como é a exploração de crianças e adolescentes, por exemplo, nas ruas de João Pessoa. E aquela Operação Resgate não surtiu efeito? Bom, a Operação Resgate foi feita pelo Ministério Público Estadual. Eu acho que houve uma boa intenção, eu acho que foi uma iniciativa corajosa, mas faltou alguns cuidados no que se refere à inserção da criança na família. Nós acreditamos que não é necessário apenas tirá-la das ruas, é necessário uma estrutura econômico-social, principalmente acompanhamento psicológico, para que a criança volte para o seio da família com sua dignidade resgatada. Então eu creio que faltou um pouco essa segunda etapa da operação, mas ainda assim nós parabenizamos o Ministério Público Estadual pela coragem, pela iniciativa. A lei proíbe o trabalho, não é para quem tem menos de 18 anos, mas permite o chamado jovem aprendiz entre 14 e 16 anos. Isso vem sendo cobrado das empresas, uma maior participação em oferecer vagas de emprego para essa garotada? Na verdade, a questão do contrato de aprendizagem é fundamental no que se refere ao trabalho infantil. Porque no contrato de aprendizagem, o que prevalece não é o trabalho, é a aprendizagem do ofício. Mas para que essa aprendizagem ocorra nos termos da lei, é necessário que a criança esteja em cursos profissionalizantes. E aqui na Paraíba nós ainda não temos uma demanda muito grande de cursos profissionalizantes. Não adianta só colocar a criança para trabalhar. É necessário que ela aprenda o ofício e o trabalho seja uma mera extensão desse aprendizado. Então a dificuldade tem sido na demanda dos cursos, mas o Ministério Público do Trabalho tem procurado, junto com o Sistema S, junto com outras entidades, otimizar a oferta de cursos para que a gente possa implementar nos termos da lei. Inclusive, a idade limite vai ser ampliada em razão da utilidade do programa. Procurador, vários municípios do interior do estado já firmaram termos de ajustamento de conduta, não é? Justamente com o Ministério do Trabalho, para o combate ao nepotismo. O que diz a lei com relação à contratação de parentes? Na verdade, quem diz é a Constituição da República. A Constituição fala que nenhum funcionário pode ingressar na administração pública sem um concurso público. E também nos fala do princípio da moralidade e da impessoalidade. Então isso já é o suficiente para ninguém fazê-lo. Não obstante a Constituição tenha mais de 18 anos, os municípios vêm insistentemente descumprindo a lei. E aí, tanto o Ministério Público do Trabalho, como nós temos notícia do Ministério Público Estadual, há uma preocupação em uma fiscalização efetiva. O pior é que esses indivíduos entram nos municípios e passam para outros órgãos. Então, na verdade, é um sistema de contaminação quase epidêmico. E aí nós temos tentado, através de denúncias, através de ações civis públicas, convocamos a população para denunciar pessoas que estejam nos quadros da administração sem concurso, porque definitivamente o cidadão merece ingressar no serviço público através do concurso, levando como único critério a aptidão, a intelectualidade e a competência para o desempenho da função, e não laços de consanguinidade, e não contratação irregular, etc. Agora, recentemente o Ministério Público do Trabalho pediu, explicações ao Tribunal de Justiça sobre possíveis servidores contratados de forma irregular. Como é que ficou esse caso? Bom, nós concedemos um prazo. Houve no início uma certa insurgência do tribunal,
porque nós não havíamos mandado a lista e reconhecemos que não mandamos, só que no primeiro dia útil subsequente nós enviamos a lista e o tribunal está com prazo de 30 dias para se justificar. Se já tiver havido as demissões que o tribunal alega que houve, não é? Ficaremos felizes porque o tribunal está cumprindo nada mais do que sua função de que é aplicar a lei, e aplicar a lei inclusive a si próprio. Se não, o Ministério Público do Trabalho tomará as providências para que os irregulares sejam imediatamente desligados, sem problema algum. O senhor também ouviu recentemente, né, o superintendente da Infraero sobre irregularidades constatadas em auditorias pela DRT no aeroporto Castro Pinto. Isso já foi resolvido? Já foi resolvido. A Infraero contratou vários equipamentos que faltavam no que se refere o controle do tráfego aéreo. Foram contratadas películas mais adequadas para os vidros, uma escada de emergência vai ser estabelecida, boias para a caixa d'água a fim de evitar qualquer vazão de água também foram adquiridas. Houve a regularização da situação dos controladores de voo. Então, quanto à Infraero, nós estamos aguardando só o momento exato para que eles comprovem o restante das medidas tomadas e firmar o termo de ajuste de conduta. Vamos deixar um telefone de contato. Quem quiser fazer alguma denúncia ao Ministério do Trabalho, como é que faz aqui? Bom, pode acessar no nosso site www.prt13.mpt.gov.br ou através do telefone da Procuradoria 3216-3100. Procurador do Trabalho na Paraíba, Eduardo Varanzão, obrigada pela entrevista aqui ao Bom Dia. Eu que agradeço.